Como se planejar para fazer a peregrinação do Caminho de São Francisco na Itália. Neste vídeo eu vou explicar para vocês um passo a passo aqui de 5 etapas para que você consiga realizar o seu desejo de fazer essa peregrinação que é incrível, que é maravilhosa, que foi a viagem mais impactante de toda a minha vida e que eu quero poder ajudar você a fazer também, gente, lá na Itália e passar pelos percursos e pelos caminhos aí do São Francisco de Assis, numa paisagem incrível, em meio à natureza, fazendo essa peregrinação realmente que muda, faz com que a gente se conecte muito, né, com nós mesmos, como qualquer peregrinação, né? Então é realmente uma viagem transformadora e eu vou ajudar vocês aqui nesse vídeo trazendo algumas dicas de como você se planeja e se organiza para fazer, tá bom? Se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparin, então eu criei este canal para poder compartilhar as minhas experiências como peregrina na Via de Francesco, como ela é falada lá em italiano, né? Mas enfim, aqui no Brasil algumas pessoas falam Caminho de Assis e eu gosto de falar Caminho de São Francisco, porque lá na Itália algumas pessoas falam, né, Via de Francesco, Caminho de Assis, Caminho de Francesco também, então, mas é tudo é o mesmo caminho, né? E eu vou contar para vocês então esse passo a passo. Aproveito para pedir, se você gosta aqui do canal, se você chegou aqui no canal querendo mais informações e se eu estiver te ajudando, para você curtir o vídeo, comentar, compartilhar com quem também pode estar querendo fazer a peregrinação, perguntar dúvidas, seguir o meu Instagram, que é o Caminho de São Francisco, que eu criei também faz pouco tempo, para falar sobre essa peregrinação, porque realmente faz parte de um projeto pessoal muito importante para mim, que eu pretendo me organizar cada vez mais para fazer mais vídeos e trazer mais conteúdo para vocês sobre como fazer essa peregrinação. Então, gente, neste vídeo eu separei 5 pontos, né, que eu coloquei aqui, que pra gente como você se planeja, como você se organiza para fazer a peregrinação, né? Então, a primeira coisa que eu fiz e que eu recomendo que você também faça é entender o que é a peregrinação de São Francisco, né? Então eu já fiz alguns vídeos aqui, eu tô começando a fazer mais, mas eu já fiz alguns vídeos explicando um pouco sobre como que é a peregrinação, sobre o que é a peregrinação, né? E era uma peregrinação, resumindo, que ela pode ser feita em 30 dias, né, que é a completa, digamos assim, que ela vai de Florença até Roma, passando, né, por todos os caminhos e por todas as comunas e vilarejos, cidadezinhas que São Francisco de Assis percorreu, né? Então, sendo que as duas principais, né, no meio desse caminho são Laverna, né, aquele santuário de Laverna, na Toscana, e a cidade de Assis, na Úmbria, né, que fica ali. Então são os dois principais, assim, pontos de começo e fim de algumas pessoas que fazem só algum trecho, mas de qualquer forma a peregrinação toda ela começa em Florença e vai até Roma, né? Então, gente, pesquise a respeito dessa peregrinação, entenda do que se trata, né? Ela é uma peregrinação que ela pode tanto ser religiosa como cultural e como esportiva, então não necessariamente você precisa fazer de uma maneira religiosa, muito pelo contrário, assim como o famoso Caminho de Santiago, né, de Compostela, né, lá no caso até bem mais popular, onde pessoas do mundo inteiro fazem, grande maioria mais por turismo até do que por questões, né, de religiosidade, mas a Via de Francesco ela tem esse apelo, sobretudo porque ela é pelos caminhos que São Francisco de Assis passou, e é meio que assim, por estar na Itália, por estar num território de muitas igrejas, capelas, mosteiros e o caminho todo incluir essas cidadezinhas italianas, então acaba que você tem contato com essa cultura e é incrível, é muito gostoso, é maravilhoso, sem contar que sim, a experiência, né, os vales, né, e a paisagem ali, né, dos montes verdes e as montanhas, né, italianas e a natureza, ela é realmente muito exuberante, é muito bonito mesmo, vale muito a pena, né. Então, gente, entenda um pouquinho, então, como que assim, essa peregrinação ela é feita, né, só para explicar para vocês, não é uma peregrinação que você tem muitas paradas durante o dia. Na verdade, ela praticamente não tem paradas. Então, todos os dias a gente sai de uma cidade e chega em outra. Então, a gente percorre em média aí 20 quilômetros por dia, alguns dias um pouco menos, alguns dias um pouco mais. Então, tem alguns trechos que entre uma cidadezinha e outra são ali, chega a 25 até 30 quilômetros, os mais extensos, tá? Mas nesses de 30, para quem percorre menos, tem como parar no meio do caminho e achar uma cidadezinha ali de parada, na maioria das vezes. Porém, geralmente é isso, assim, no meio, né, entre esses quilômetros, não vai ter
coisas, é no meio da natureza, realmente é uma peregrinação, não vai ter parada de lanchonete para pegar comida, não vai ter, né? Então você tem que se programar para realmente caminhar bastante por dia, né? Então entenda como que funciona, né? Saiba que você vai ter que ter uma mochila ali de aproximadamente 30 litros ali, no máximo 40, para você carregar o essencial. Você vai ter que carregar tudo que você vai levar, saiba que você vai ter que ter um tênis adequado, né? Entenda o que é uma peregrinação, do que se trata, pesquise um pouquinho para você saber se é para você, né? E depois entenda também quantos dias que você vai ter para fazer, né? Porque como eu falei, apesar de ela poder ser feita em um mês, 30 dias aproximadamente, essa completa, você pode fazer em 8, né? Que é um trecho que vai ali de Laverna até Assis, pode ser percorrido aí em 8, 9 dias, 7 dias, dependendo, né, da sua rota. Você pode fazer em 14 dias, você pode fazer, então, você pode se adequar, você pode escolher quantos dias, na verdade, você vai fazer, porque você pode simplesmente escolher, não, eu quero fazer dessa cidade até essa, eu tenho tantos dias, eu vou fazer 10 dias. Então, o trecho principal que eu quero fazer é esse até esse, mas aí eu vou avançar um pouquinho mais para essas cidades, sabe? Então, é possível fazer dessa forma, né? Então, pesquise e organize-se nesse sentido. Uma outra coisa importante, então, depois que você pesquisou e entendeu quais são as rotas e como que funciona, é você definir, então, a data, né, que você quer fazer, né? Então, assim, uma coisa muito importante é que na Itália, gente, durante o inverno, que é a partir de novembro até meados de março, não é recomendado fazer a peregrinação porque é frio, né? Então, assim, a não ser que você realmente tenha aí um preparo e você para caminhar até mesmo em neve e tudo mais, né, os próprios organizadores ali, as entidades, muitas das acomodações, inclusive, nem recebem os peregrinos nessas épocas, né, entre novembro e março, então é importante você entender que o melhor período para fazer a temporada mesmo abre em abril e vai até outubro, tá? Existem, por exemplo, recentemente um conhecido próximo, uma pessoa que até me procurou para ajudar a fazer a peregrinação, vai fazer no finalzinho de março, vai começar no finalzinho de março, para acabar na Páscoa, mas é uma pessoa que já está assim, mais preparada fisicamente, mesmo assim está fazendo no finzinho de março, né? Não está pegando ali janeirão, por exemplo, que é onde está mais frio lá na Itália, ali em dezembro, né? Então, acho que esses meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro realmente são muito frios, né? Então, assim, no final de março eu já percebi que é possível fazer porque eu fiquei sabendo dessa pessoa, mas o mais recomendado é assim, as próprias pessoas e os peregrinos que organizam, eles começam sempre a temporada em abril, né? Então de abril até o final de outubro é o mais comum, sendo que os melhores meses realmente acabam sendo esses aí, tá bom, gente? Eu fui já 2 vezes e as 2 vezes que eu fui foi em setembro. Eu sempre escolhi setembro porque é um mês que já não é que nem julho e agosto, que é tão concorrido por ser verão e por estar bem quente lá na Itália, são os meses de férias lá, né? Então, setembro as pessoas já estão voltando, né, para trabalhar lá na Itália, já estão saindo das férias, ainda tá quente, não chove tanto, então eu sempre escolhi, eu já fui 2 vezes fazer e eu escolhi em setembro, então eu fui em 2022, 2023 e as 2 vezes que eu fui em setembro, tempo muito agradável, assim, apenas uma vez que eu fui, né, da primeira vez que eu fiquei 30 dias, eu peguei alguns dias de chuva, mas nada que impediu a minha peregrinação, não foi tanta chuva assim, então foi muito incrível. Então, defina aí a data que você quer fazer. Depois, né, gente, uma outra coisa importante é você reservar aí o seu dinheiro, fazer as suas contas de quanto que você vai aí investir, gastar nessa sua viagem para poder fazer essa peregrinação com bastante organização aí financeira, né? Então, o que você tem que pensar? Primeiro, o voo. Então, começa a pesquisar já. Então, vamos supor que você definiu a sua data, né, entre esses meses, né, que é o recomendado de abril até outubro. Começa a pesquisar os voos da onde você mora aí, lá para Itália, né? Às vezes você mora aqui no Brasil, acho que a maioria das pessoas, né, assim como eu, são brasileiros, mas você pode morar em qualquer outro lugar do mundo, você pode morar até mesmo na própria Itália, né? Se é um brasileiro, alguém que fala português e está aí na Itália. Então, mas se organiza, né? A sua passagem aí, pesquise, comece a ver os valores, ver se você tem, se você consegue, sei lá, parcelar ou não, se você vai guardar, como é que você vai fazer com isso, né? Organize-se com relação aos gastos lá na Itália, né? As acomodações, gente, existem assim valores que para diversos, né, tipos, mas de bolsos, né? Para diversos bolsos, para diversas
enfim, né, níveis aí claro, da mais básica até algumas que são mais avançadas, mais caras, né? Porém, em algumas cidadezinhas muito pequenininhas, nem que você queira, você não vai encontrar um lugar luxuoso para ficar, mas nem vamos cá entre nós, para quem está fazendo uma peregrinação, costuma ser o oposto. A gente geralmente quer ficar em lugares mais econômicos. E na Itália, na peregrinação de São Francisco, existem muitas acomodações religiosas que recebem doações, como eles pedem para você doar uma quantia, você pode dormir nos mosteiros, nas igrejas, nos eremitérios lá, né, que fazem parte da Via de Francesco. Nesses casos, gente, eles pedem uma doação. Geralmente, essa doação, né, quando eu fiz em 2022, estava em média aí o mais econômico, 20 a 30 euros, que era o recomendado. Agora, eu estou gravando este vídeo no finalzinho de 2023, esse valor mínimo está começando a subir para 25, 30 euros. Então, assim, não é obrigatório, você pode até doar, assim, né, se você não tiver, você talvez pode conversar com a organização e explicar, eles pedem só uma doação, mas geralmente é isso que se pede, né? E quando eu fiz, aconteceu de eu ter que pagar em uma outra cidade, às vezes 50 euros, às vezes não tinha, você tinha que pagar um pouco mais, por até mesmo por falta de planejamento da minha parte, porque eu deixei para reservar muitas acomodações um dia antes, então aconteceu muito isso comigo. Então já teve uma cidadezinha que eu tive que pagar 50 euros, 60 euros para dormir, porque realmente eu não tinha me organizado. Mas se você se organiza com antecedência, isso estou falando valores de 2022, 2023, tá, gente? Eu não sei que época que você vai estar vendo, que época que você vai estar vendo esse vídeo. Né? Fora os gastos com alimentação, que depende muito também né, se você vai comer fora, se você vai no mercado, então tudo isso você pode pesquisar lá na Itália também, né? Quanto que você vai salvar de dinheiro e economizar para você poder ter isso com tranquilidade, né, gente? A sua alimentação, um dinheiro aí de alguma emergência que pode acontecer, o seu seguro que você pode ter que fazer de saúde caso você não tenha. Tudo isso tem que contar no combo para você poder viajar tranquilo, tá bom, gente? É um investimento. Uma outra coisa que eu coloquei aqui é o condicionamento físico. A peregrinação, ela não é assim algo absurdo de ser feita, né? Não é assim, digamos, você não vai ter que escalar montanhas, nada disso, mas realmente existem momentos que são muito íngremes, existem trilhas, como eu já falei, que são de 30 quilômetros, uma delas eu cheguei a percorrer 36 quilômetros num único dia, que foi um dia que eu até juntei aí 2 trilhas numa só. Eu fiquei muito esgotada este dia. Eu não sou nenhum atleta, mas eu também não sou uma pessoa sedentária. Então eu sempre fiz academia, eu sempre corri aqui no meu bairro. Então quando eu fui, eu já tinha um condicionamento físico que eu sabia que eu estaria preparada para caminhar nesse pique aí de aproximadamente, a gente acaba caminhando durante 8 horas, 6 a 8 horas por dia, às vezes um pouquinho menos, mas enfim, eu também não sou tão rápida na minha caminhada. Quando eu fiz, eu lembro que tinham algumas pessoas que eram mais rápidas e mais ágeis do que eu, né? Eu ia com aqueles bastões de caminhada, porque realmente ajuda muito, sobretudo nos joelhos, né? Porque a gente sobe muito e desce muito no meio de trilhas, no meio da montanha, então tem pedregulho, né? Tem obstáculos que a gente tem que passar. Não é uma peregrinação em vias muito planas, então a maioria do tempo você está em montanhas, a natureza, no meio assim, da selva, ali, né? No meio dos Apeninos italianos ali, né, enfim, de parques e reservas florestais, ou no meio de plantações, muitas vezes também, plantações de girassol, enfim, de outros, né, N produtos que são plantados ali. Então, realmente, precisa saber que o condicionamento físico mínimo você vai ter que ter. Então, caso você não tenha, comece a fazer caminhadas diárias, comece a fazer musculação, né? Você vai estar carregando uma mochila nas costas o tempo todo, tem que carregar a própria água, a água é pesado, né? Então, por mais que você coloque só roupas leves, e a gente costuma pedir para, né, todas as recomendações eu pesquisei bastante antes, né, de levar pouquíssimas peças de roupas, porque a gente vai lavando durante o caminho, nós mesmos vamos lavando às vezes na torneira ali, dos banheiros, ou pede para lavar em algum lugar, mas a gente leva poucas peças, mas mesmo assim, gente, acaba pesando ali, no mínimo, geralmente, assim, se você for muito econômico, você vai estar carregando ali uns 8 quilos nas suas costas, né, em média, mais ou menos, e pode carregar 10, 12, a depender da comida que você vai levar, a depender da quantidade de coisas que você está carregando, né? Não é recomendado, mas pode acontecer. Então,
né, as costas podem começar a doer, né, então tenha um planejamento aí, faça esse condicionamento aí físico, né, de repente procure uma pessoa que possa te ajudar a se preparar fisicamente, caso não seja o seu caso, comece a fazer caminhadas, trilhas, né, na região onde você mora, para poder estar preparado para caminhar tanto durante tantos dias, né, de acordo com a sua rota que você definir, né. Também compre outra coisa muito importante, a botinha, né, de caminhada. É bom, é recomendável você ter uma botinha bastante assim resistente, não sei qual que é tênis, né. E mesmo assim, né, no meu caso, eu tive um problema muito sério, porque eu comprei uma, laciei um pouco, mas ela não estava tão laciada, porque ela era um pouco nova. E eu, na primeira vez que eu fui, causou bolha, machucou minha unha, depois a minha unha até caiu alguns dias quando eu voltei depois, né, a unha machucou tanto, porque eu caminhei 30 dias, né, gente? Então, as primeiras 2 semanas, os meus pés ficaram com bolhas, foi muito difícil. Da segunda vez que eu fui, eu já me preparei mais, eu já fui com meias mais adequadas, e aí não fez bolha, por exemplo, quase, né, mas as unhas acabaram machucando de qualquer jeito. Enfim, tô aqui falando pra vocês porque realmente tudo isso envolve o planejamento da viagem, tá bom? E o último ponto que eu coloquei aqui é pedir ajuda, né, para pessoas que já tenham ido. Então, assim, eu criei esse canal justamente para ajudar as pessoas a fazerem a peregrinação. Então, caso você queira me procurar, eu estou começando a fazer um trabalho de assessoria para ajudar as pessoas. Então, o que eu estou começando a planejar? Já tenho uma pessoa que eu estou ajudando, né, estou começando a ajudar. Então, te ajudo a fazer o seu roteiro, a se planejar, te passo todas as dicas de informações de como que é fazer esse caminho, trago endereços de estadias para você ficar. Tudo isso, gente, você pode me procurar tanto no Instagram, que é o Caminho de São Francisco, meu Instagram, né? Você pode me mandar um e-mail também para o que está cadastrado aqui no canal, né? Que é caminhodesãofrancisco@gmail.com. E, enfim, entrar em contato, pode fazer um comentário aqui de repente no próprio vídeo, porque eu já tento responder e tento te ajudar a como entrar em contato, para quem sabe te auxiliar, né? Isso porque eu já fiz essa peregrinação, posso ajudar você a fazer também, foi transformadora na minha vida, faz parte de um projeto pessoal que eu pretendo levar realmente muito a cabo, né? Ah, e um detalhe que eu esqueci de falar aqui, né? Esqueci de colocar na lista, agora se você chegou até aqui ao final é porque você está interessado no vídeo, então eu vou falar a última dica, que tem algumas palavras em italiano aí na ponta da língua, porque lá na Itália as pessoas quase não falam inglês, sobretudo nessas cidadezinhas da peregrinação, que são cidadezinhas muito pequenininhas, comunas, né, pequenos vilarejos de pessoas simples, pessoas que são camponesas, pessoas que não têm muito contato com o inglês, né? Então na Itália em si já não é um país que as pessoas falam muito inglês. E o português, por mais que a gente consiga às vezes entender uma ou outra palavra, não é a mesma coisa, gente, não é. A gente pode se iludir achando que por falar português a gente consegue entender italiano, e não é bem assim que as coisas funcionam. Então realmente é bom saber um pouquinho de italiano ou de inglês, claro. O inglês vai ajudar você a se comunicar lá na Itália, para algumas, né, se a pessoa que você está falando não sabe falar inglês, às vezes a gente vai conseguir falar com alguma outra pessoa que auxilia, mas na maioria dessas casas religiosas, essas acomodações religiosas, né, que são conventos, mosteiros, igrejas, né, as pessoas não sabem falar inglês. E aí realmente a comunicação fica muito difícil, a gente precisa ter um jogo de cintura aí para conseguir se comunicar, fazer nossas reservas e se organizar durante a peregrinação. Bom, gente, essas foram as dicas, espero ter ajudado. Se te ajudei, peço de novo para você curtir aqui o vídeo, comentar, agradecer ou criticar, críticas construtivas, por favor, né? Mas tirar dúvidas, né? Seguir lá no Instagram, porque eu vou ficar muito feliz de poder ajudar cada vez mais pessoas a fazer esse caminho, né, tão maravilhoso que é a peregrinação de São Francisco na Itália. Muito obrigada e até o próximo vídeo.